Boa noite, sétimo ano. Voltando aqui então para encerrar essa semana, primeira semana, então essa é a aula 3, que foi, então a gente aula segunda, quarta e sexta, então essa aula foi de sexta-feira, dia 14 de agosto, tá? Eu não comentei nas outras aulas, mas mesmo que você faça as atividades no formulário, sempre pega seu caderno todos os dias que tem aula e você vai colocar sempre a pauta. Então você vai colocar lá pauta, por exemplo, hoje são só exercícios de fixação. Mesmo que você fez os exercícios no formulário, então você coloca lá, realizado no formulário, para você saber que você fez, tá? Então vamos lá? Veja os números que aparecem nessas frases. Primeiro, letra A, Lúcia comeu 1/5 do bolo. Então a gente tem um bolo aqui. Vamos imaginar que eu dividi aqui em 5 partes. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. E a Lúcia comeu esse pedaço. Então, esse pedaço aqui a gente já estudou fração 1/5. O encanador comprou 8,30 metros de tubo. Então, ele pegou um tubo, tá? E aí, a medida desse tubo é 8,30 metros. Paris atingiu a temperatura -2. Então, aqui eu tenho o meu termômetro. No meio do termômetro, lembra que tem o 0. Para cá ficam os positivos, para cá ficam os negativos. Então, o -2 estaria mais ou menos aqui. Então, eu tenho 3 números aqui. 1/5, que é uma fração. Fração não é número natural, tá? Porque é um pedaço, não é inteiro. 8,30 também é um número quebrado, tem vírgula. Então, também não é natural. O -2, apesar de ser um número inteiro, ele tem um sinal de menos. Então, ele é negativo. Então, ele também não é natural. Então, quem que sobrou? Sobrou a letra D. Por quê? Porque ele está perguntando qual desses números é natural. Então, o número 1847, que é o número de torcedores, é um número que eu consigo contar no dedo. Então, todos os números que eu vou conseguindo contar de 1 em 1 é o que nós chamamos de número natural. Então, nesse exercício, o número natural seria da letra D para quem fez o formulário, 1847. Faz a correção lá no caderno. Número 2. Responda. Qual é o sucessor de 58.999? É um número grande, mas a gente aprendeu, para calcular o sucessor, basta eu fazer mais um. Então, vou fazer mais um aqui. Quem já consegue fazer de cabeça, tranquilo. Eu vou fazer só para quem tem dificuldade. 9 mais 1 é 10, sobe 1. 9 mais 1 é 10, sobe 1. 9 mais 1 é 10, sobe 1. 8 mais 1 é 9, e aqui sobra o 5. Então, o sucessor de 58.999 é o número 59.000. Beleza? Agora, quem é o antecessor de 2 milhões? Olha aqui, vou colocar o 2 milhões aqui embaixo. 2 milhões. Lembra que antecessor eu tenho que fazer -1? Olha que conta doida que a gente vai ter que fazer. Eu tenho que tirar 1 de 0, não dá. Eu tenho que pegar emprestado, não tem. Vou pegar emprestado do 2. Aqui fica 1, eu jogo 10, fica 9. Jogo pra cá, 10 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 fica 9 e jogo pra cá. 10 tira 1 dá 9. 9, 9, 9, 9, 9, 1. Então, o antecessor de 2 milhões é 1.999.999. Cuidado que às vezes a nossa cabeça confunde. O antecessor de 2 milhões é 1 milhão. Não é não, tá errado, tem que tomar cuidado, viu? Agora, número 3. A soma de 3 números naturais consecutivos é 240. Qual é o maior desses 3 números? Então, vamos lá. Lembra que nós fizemos? Se eu tenho 2 números consecutivos, eu divido por 2. 3 números consecutivos, eu divido por 3. 240 dividido por 3. 3 vezes 8 é 24. 24 tira 24, não sobra nada. Aí desce o 0, então 80. Se eu somar o 80 3 vezes, 80 e 80 vai dar 240. Só que tem que ser 3 números consecutivos, então tem que ter um maior e um menor. Então eu vou tirar um daqui, menos 1. E vou jogar lá. 80 menos 1, 79. O 80 repete e 80 mais 1 dá 81. Então, se eu fizer 79 mais 80
mais 81 vai dar 240. E qual que é o maior desses três? O maior é o 81. Gostoso de fazer, né? Bem bacana. Agora, número 4. Os números naturais também são usados como códigos ou para indicar ordem. Então, vamos ver duas imagens aqui, ó. Então, aqui tem um código. Lembra que eu comentei na outra aula que seria o nosso registro do nosso RG, por exemplo, a linha do ônibus? Então, lá eu coloquei como registro que ele fala a palavra correta que é código, tá? Naquele dia eu não tinha usado essa palavra, então eu estou codificando alguma coisa, tá? Até mesmo a nossa senha é um código, tá? Então, o número da conta corrente é um código. E ele fala também para ordenar. Ordenar, eu lembro que eu tinha comentado que tinha o ranking lá, o pódio, né? Que tinha os pilotos aqui. Então, tinha o primeiro lugar, segundo lugar e o terceiro lugar. Aqui fala da Olimpíada de Matemática, que é a 29ª Olimpíada de Matemática, tá? Então, são exemplos de números em outras situações que não sejam para contar e para medir. A pergunta é: qual é o código de endereçamento de sua residência? Essa pergunta aqui, se fosse um mês atrás, todo mundo responderia a mesma coisa. 13.190.000. Agora o CEP de Montemor mudou. Cada rua tem um CEP diferente. Então, você teria que buscar lá no site do Correios qual que é o CEP, que é o código de endereçamento postal da sua residência. Beleza? Agora, duas perguntinhas que pode confundir a nossa cabeça. Se você está numa fila em 26º lugar, quantas pessoas tem à sua frente? Então, posso fazer o desenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, você está aqui, tem um monte de gente aqui na sua frente, tá? Se você é o 26º, quantas pessoas tem na sua frente? Tira você. Então, 26 tira 1, vão sobrar. Então, a resposta da primeira parte, 25 pessoas tem na minha frente. Se eu sou o 26º, tem 25 na minha frente. Segunda pergunta. Qual é o lugar que ocupa quem tem 12 pessoas na frente? Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 pessoas na frente dessa daqui. Desta. Se tem 12 pessoas na frente dela, ela é a 13. 13, então, que posição que ela ocupa? 13º lugar na fila. Tá? Então, aqui é pra gente entender um pouquinho mais da utilização dos números. Como código postal, como eu disse lá, um registro do número da minha rua, ou então como ordem, estou ordenando as pessoas em uma fila, tá? Continuando aqui, questão número 5, tá acabando já, meninos, falta 5, a 6 e a 7. Quais são os dois próximos números dessa sequência? Que era uma pegadinha, por quê? Uma sequência, normalmente ela aumenta ou ela diminui. Aqui eu misturei os dois. Eu misturei o que aumenta com o que diminui. Na realidade, eu não, o livro Praticando Matemática. Então, o 5 chegou no 11. 5, para chegar no 11, eu faço mais 6. 5 mais 6 dá 11. Então, uma das regrinhas é somar 6. Só que depois o 11 foi para o 9. O 11, para chegar no 9, o que eu faço? Eu faço menos 2. Então, a segunda regrinha é menos 2, beleza? Agora vamos ver, eu tenho 9. O 9 virou 13. O 9 para chegar no 13, o que eu faço? Mais 4. Ah, professor, então aumentou 6, agora aumentou 4. Vamos ver o que vai acontecer no próximo? Opa, perdão, tá errado, né? Eu fiz errado. É 5, 11, 5, 11, 9. O 9 era para chegar no 15, desculpa, tá? Então vamos lá. 9 para chegar no 15 é mais 6, tem que manter a regra. Então 9 para chegar no 15, então aqui eu fiz mais 6. Aqui eu também fiz mais 6, então mantive a mesma regra. Então aqui eu tô no 15. Se eu for manter a mesma regra, tem que ser menos 2 também. Menos 2. 15 menos 2 vai dar 13. Tá? Então, desculpa que eu errei, tá? Eu pulei o número 15. Então, 5 mais 6, 11. 11 menos 2, 9. 9 mais 6, 15. 15 menos 2, 13.
Agora eu vou ter que continuar a sequência. Eu tenho 13. A primeira regra, o que eu vou ter que fazer? Mais 6. 13 mais 6 vai dar 19. Ah, professor, então esse primeiro número aqui que está faltando vai ser o 19, vírgula. Agora a segunda regra, o que eu tenho que fazer? Menos 2. Então vai fazer 19 menos 2. 9 menos 2 dá 7. E aqui fica 1. Então, o último número da minha sequência que está faltando aqui vai ser o número 17, tá? Então, nesse caso, eu fazia uma continha de mais e uma de menos. 5 mais 6, 11. 11 menos 2, 9. 9 mais 6, 15. 15 menos 2, 13. 13 mais 6, 19. 19 menos 2, 17. Beleza? Agora, número 6, já não chegava números, agora a gente colocou letra no meio. Pode confundir, mas é fácil. Vamos ver como que significa isso aqui? O N é um número natural. Então, eu escondi um número natural e eu troquei pela letra N de número. E eu quero saber quanto vale esse número. É facinho. Finge que não tem nada aqui. Que número que eu junto com 3 que dá 10? Ah, professor, para chegar no 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta 7. É só isso. Então, o N é igual a 7. Por quê? Porque se eu faço 7... junto com o 3 dá 10. Uma forma de fazer inverso é você tirar 10, tira 3, dá 7. Agora, que número que eu tiro 5 e sobra 35? Quantos reais eu tinha? Aí eu gastei 5, sobrou 35. Ah, professor, posso fazer o inverso também? Pode. 5 mais 35, que dá 40. Então, N é 40. Por quê? Deixa eu colocar a explicação aqui, ó. Porque 7 mais 3 é igual a 10. Por que deu 40? Porque 40 menos 5 dá 35. Agora a tabuada do 2. Na tabuada do 2, quantas vezes esse pontinho é vezes? Quantas vezes dá 18? Ah, professor, na tabuada do 2 é o 9. Por quê? Porque 2 vezes 9 dá 18. Então, na letra A, o N vale 7. 7 mais 3 dá 10. Na letra B, o número é 40. 40 menos 5, 35. E na letra C, o número é 9. 2 vezes 9, 18. Beleza? E para encerrar, entre quais valores pode variar a pontuação obtida se lançarmos simultaneamente dois dados? Então, a gente já brincou de dado quando a gente era jovem e hoje a gente ainda brinca de dado. Quando eu jogo um dado, a gente sabe que ele pode sair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Correto? Mas eu não vou jogar um dado só, eu vou jogar 2. Então, o que eu posso tirar? 1 com 1. 1 mais 1 que dá 2. Ele está pedindo variar a pontuação obtida. Então, vamos lá. Começa no 1 mais 1 que dá 2. Posso tirar 1 e 2, que dá 3. 1 e 3, que dá 4. 1 e 4, que dá 5. 1 e 5, que dá 6. 1 e 6, que dá 7. Beleza? Professor, precisa fazer tudo isso? Não precisa, porque ele não quer saber quais são os valores, ele quer saber entre quais. Então, basta eu saber o menor e basta eu saber o maior. Qual que seria o maior? 6 mais 6. 6 mais 6, que dá 12. Então, entre quais valores pode variar a pontuação obtida quando eu jogo dois dados? Entre 2 e 12. Se eu tirar 1 e 1, vai dar 2. Se eu tirar 6 e 6, vai dar 12. Não pode dar nenhum valor maior nem menor do que esses dois. Pode dar 7, 5, 4, 3, 6, 9, tá? O menor é o 2 e o maior é o 12. Pessoal, eu encerro aqui então a aula. Agradeço a todos por ter acompanhado até o final. Curte o vídeo aí se quiser se inscrever no canal para acompanhar quando tiver atualização. Uma boa noite.